continuando com as internacionais, né, com o evento do final de semana, foi Biden desistindo aí da corrida presidencial. Realmente. Foi uma notícia que acho que não pegou muita gente de surpresa, algo que já vinha sendo cogitado já há bastante tempo, principalmente depois do desempenho do Biden no último debate, que ele foi bem criticado depois disso. E em relação ao posicionamento do mercado, o mercado já vinha bastante comprado na ideia do Trump, né, do pacote Trump, que seria algo mais benéfico para o mercado acionário, algo mais pró-risco. E com essa mudança do Biden e a possível entrada da Kamala Harris, que seria sua vice dentro da chapa dos democratas, mas algo que ainda precisa ser oficializado na convenção do Partido Democrata, pode ser que o mercado regrida um pouco nessa questão do trade do Trump que vinha sendo montado. Mas tudo isso a gente precisa ir acompanhando com o passar do tempo, até mesmo porque algumas poucas pesquisas que já foram feitas colocando Trump contra Kamala Harris mostram uma vitória ainda do candidato do Partido Republicano. Próxima notícia falando da China, que surpreendeu cortando os juros por lá. Então a China cortou os juros tanto das curvas longas quanto das curvas curtas também. Esse corte, ele acabou surpreendendo o mercado porque ele acontece dias antes da reunião do Partido Comunista, tá, pessoal? Mas ele acaba reforçando a ideia de que o governo chinês, ele realmente está comprometido em tentar reaquecer a economia. Nós tivemos recentemente dados referente ao segundo trimestre lá na China que vieram bem fracos, né? E isso acabou trazendo aí a necessidade desse corte assim inesperado por parte do mercado. Um outro ponto também que é bom destacar é que o mercado espera que novos cortes possam acontecer, mas assim que o Fed começar a cortar o início do corte de juros por lá. E aí agora falando um pouco de mercado americano, né, uma rotação dos mercados de ações por lá. O que a gente vem observando, principalmente há 2 semanas, mais ou menos, depois da divulgação dos últimos dados de inflação do CPI, é um movimento um pouco divergente entre os principais índices acionários lá nos Estados Unidos. A gente observa o quê? Uma queda do S&P 500, uma queda também do Nasdaq, ambos os índices bem focados na parte de tecnologia. Sobretudo quando a gente pega no S&P 500 as Magnificent Seven, ou seja, aquelas empresas 7 magníficas que são bem focadas em tecnologia, né? Então essas empresas que subiram muito agora em 2024, também em 2023 apresentaram um desempenho bem positivo, muito impulsionado principalmente por Nvidia, com uma dificuldade de performar e até mesmo devolvendo parte desses resultados, abrindo espaço para uma melhor performance do Dow Jones, que é mais focado na velha economia, no setor industrial, mas também no Russell 2000, que é mais focado em empresas de menor capitalização, ou seja, aquelas empresas small caps. Muitas delas que ficaram para trás durante o movimento altista que a gente observou da Bolsa ao longo do ano de 2024. Então, esse movimento divergente entre os índices pode indicar que o mercado ou os investidores internacionais estão preferindo alocar na velha economia ou empresas de menor capitalização e talvez realizando já parte desse lucro nas empresas, sobretudo de tecnologia. E passando agora para a próxima notícia, a gente não poderia deixar de comentar, já que a gente não teve a oportunidade de falar sobre na sexta-feira, sobre o ataque cibernético que atingiu não só o Brasil, mas o mundo todo. Pessoal, então, ó, no sábado a Microsoft foi analisar, né, quais foram os danos aí, e aí cerca de 8,5 milhões de máquinas foram atingidas. Quando a gente fala esse número, parece um número alto, mas isso equivale a menos de 1% do total aí de dispositivos Microsoft que existem ao longo do mundo. Infelizmente aqui a gente foi atingido, né? A gente teve aqui no Brasil 29 mil empresas, dentro delas empresas como setor de saúde, bancos, grandes emissoras também foram atingidas, tá? E aí depois do que isso aconteceu, o que a gente pode levar em consideração? A Microsoft acabou se reunindo novamente com a CrowdStrike, que foi essa atualização problemática dela que trouxe esse dano global, mas também com as empresas responsáveis pela nuvem da Google e também da Amazon, para tentar prevenir eventuais, né, novos ataques cibernéticos e tentar tirar um aproveito dessa situação, né? Realmente foi algo que pegou todo mundo de surpresa. Eu mesmo cheguei aqui para trabalhar, computador com tela azul, galera de TI atuando. Então, algo que é sempre bom remediar e tentar evitar que isso aconteça novamente. E já iniciando então as notícias nacionais, falando então do congelamento de 15 bi no orçamento, deve ser oficializado nessa segunda-feira. Justamente, o Haddad já tinha antecipado isso para o mercado na quinta-feira, depois de um forte movimento altista do dólar.
E agora, nessa segunda-feira, isso deve ser oficializado. Esses 15 bi envolvem tanto a parte de bloqueios quanto contingenciamentos e deve ser apresentado no relatório de receitas e despesas agora na parte da tarde. Esses 15 bi, vale a pena ressaltar que serve como uma medida de tentar chegar próximo ao que seria o proposto pelo arcabouço fiscal para o ano de 2024, uma vez que as despesas cresceram de uma forma um pouco mais acelerada do que era o esperado, quando comparado, sobretudo, à parte das receitas. Mas onde que serão feitos esses cortes? Em qual ministério que isso será afetado? Isso deve ficar mais para o final do mês, realmente, ou quem sabe para o mês que vem, quando um decreto presidencial estipular quando e quais serão os cortes em cada um desses ministérios. E aí a próxima notícia dizendo sobre a cúpula da Câmara, que quer fazer uma nova reforma da Previdência em 2025. Até fazendo um link com a notícia do Serra, né, pessoal? Então, essa questão de uma nova reforma da Previdência ainda não tem uma data, não tem uma proposta específica, mas esse debate ele acabou ficando aí inevitável justamente porque essas despesas com a Previdência, elas precisam ser reorganizadas para que o novo arcabouço fiscal, né, ele consiga se manter aí no médio e longo prazo. Um obstáculo que a gente consegue observar é que, como essa nova proposta ela deve ser discutida somente em 2025, já vai ser metade do mandato do atual governo. E é quando os políticos normalmente começam a focar na reeleição. Tem 2 anos aí, mas eles começam a olhar mais essa parte de reeleição e também eles evitam temas com reformas estruturais que são mais polêmicas, principalmente essa que é considerada uma medida impopular pelo governo e também pela sua base. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.